sem adocicar a mensagem, a gente está perdendo a batalha da internet. É doido que a esquerda ainda não aprendeu a usar a internet. Inclusive, hoje, tinha uma hashtag contra o Lula, por exemplo, metendo pau no Lula para tirar foco da família Bolsonaro. E você entrava na hashtag, inclusive eu tenho um perfil do Twitter que eu sigo apenas à direita, para pegar outra bolha. Um perfil que não tem nada e é só seguindo esses caras. Mesmo nesse perfil, você clicava na hashtag e você via apenas pessoas da esquerda defendendo o Lula e replicando essa hashtag. O que é a coisa mais estúpida que eu consigo imaginar alguém fazendo. E que não é a primeira vez. E que não é a primeira vez que alguém fala isso. Não. E que a gente continua sem aprender a usar a internet, cara. Você está ouvindo Teologia de Boteco. Saudações, classe trabalhadora, operária, camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum dos dois gêneros. Também aqui quem está falando é ninguém mais, ninguém menos que ele, o seu, o meu, o nosso, Cristiano Barba. O âncora mais lindo de toda a podosfera mundial, que você conhece lá do Pausa, que você conhece lá do Gole, que você já conhece lá de um monte de lugar, e aqui do Teologia de Boteco. Se você tá ouvindo Teologia de Boteco Podcast, Teologia de Boteco, saiba, todo domingo à noite eu gravo uma live na qual eu faço essa introdução, converso com a galera e tudo mais. Às vezes rola, né, como tá rolando hoje, vai rolar um sorteio de livro. Então, se você tá ouvindo esse programa agora, saiba, você já perdeu o sorteio de um livro. Se você estivesse na live, talvez você estivesse concorrendo. Beleza? O que eu faço sempre aqui? Introdução. Antes de mais nada, se você não quer ouvir a introdução, pula pro momento 6 minutos e 50 segundos. Agora, se você quer continuar ouvindo a introdução Teologia de Boteco, se você realmente quer saber o que acontece aqui, a agenda do Teologia de Boteco. Essa agenda Teologia de Boteco, ela já é quase que mítica, né? Quase que folclórica. Porque ela significa o quê? Ela significa exatamente aquilo que não acontece. Mas eu prometo pra vocês que a partir de dezembro, hoje, né? A partir de dezembro, começa hoje, eu vou tentar colocar essa agenda em dia e vou fazer os programas de segunda, que é o Teologia de Boteco, de terça, que é o Pausa, que é o Gole, de quarta, que é o Pausa, de quinta, que é o Gole, de sexta, que é o... O que tem no sexta? No YouTube era pra ter caderno fiado, mas eu nunca faço aquela merda. Mas vou tentar fazer, tá? Me cobrem, vocês que estão aí, me cobrem. E também tem o Esse Dia Foi Louco, o Professor Francisco. No sábado não tem nada por enquanto. E no domingo tem o Teologia de... o que eu tô falando? Tem o Gole novamente. Caralho, tô louco. Então é isso, tá? Eu vou tentar a partir de dezembro fazer isso. Finalzinho de dezembro vai ser meio foda, início de janeiro, óbvio, porque, né, vai estar tudo mais desacelerado e tudo mais. Mas eu vou tentar levar isso a sério. Então me cobrem, você que me segue no Twitter, você que me segue no Instagram, coloca uma mensagem lá: Barba, não esquece da agenda. Barba, não esquece da agenda. Barba, não esquece da agenda. Beleza? Outra coisa importante é a seguinte: se você tem algum projeto no YouTube, no Twitter, se você tem um blog, se você tem qualquer coisa assim, e você tem um compromisso com um discurso antifascista, entra em contato comigo que a gente vai dar um espaço para você divulgar o teu trabalho na introdução do Teologia de Boteco, beleza? É importantíssimo a gente se fortalecer enquanto grupo, enquanto a gente se autopromover enquanto antifascistas por uma série de questões as quais não se faz necessário dizer aqui. É importantíssimo, é vital fazer com que as vozes antifascistas, as vozes que estão lutando contra o discurso de ódio, estejam unidas e se autopromovendo para que a gente possa alcançar mais gente, possa ir mais longe e tudo mais. Então, se você tem um projeto, seja ele no YouTube, no Twitter, no Instagram, sei lá, podcast, o que
que for, entra em contato comigo, que aqui você vai ter um espaço para divulgação. E se você não conhece, entra lá em podosferaantifascista.com.br, que tem uma lista de podcasts que tem um discurso antifascista, que tem um discurso antifascista, mas não necessariamente falam de política. Tem outros podcasts que falam de uma série de questões, mas todos eles com um discurso, com compromisso antifascista. Beleza? Acho que é isso. Tem mais coisa pra falar? Acho que não. Esse programa que você vai ouvir agora, que eu gravei com o Gus, ele ficou muito legal, mas ficou muito louco também. A gente começou a falar de um assunto, a gente foi pra outro assunto, lá no meio a gente voltou lá no primeiro assunto. Na metade da volta, a gente já começou a falar de um terceiro assunto. Enfim, o título que o título que foi dado, ele não remete necessariamente à realidade do que vai ser dito lá. Beleza? De qualquer forma, espero que vocês gostem, porque o Gus, pra quem não sabe, o Gus, quem esteve lá em São Paulo no encontro dos ouvintes do Teologia de Boteco, é o dono do café, ou era o dono do café, porque ele vendeu o café. Inclusive ele fala isso no programa. Ele era o dono do café onde rolou o primeiro encontro dos ouvintes do Teologia de Boteco. E eu estou planejando, se tudo der certo, para janeiro, um segundo encontro lá em São Paulo, novamente, dos ouvintes do Teologia de Boteco. Como que vai ser, aonde que vai ser e se vai acontecer, ainda não sei, mas eu tenho planos, eu tenho um desejo de ir para São Paulo e encontrar toda aquela galera, se pá, mais gente ainda, tá? Então é isso, a agenda do Teologia de Boteco. A agenda do Teologia de Boteco é segunda Teologia de Boteco, terça-feira gole, quarta-feira pausa, quinta-feira gole, sexta-feira esse dia foi louco e caderno do fiado. No sábado não tem nada e no domingo gole novamente. Espero que eu consiga levar a sério essa agenda a partir de dezembro de 2019. Beleza? Fica aí com o Gus falando sobre uma porrada de assuntos, sei lá. Você tá bem? Que bom que você tá bem. Eu tô. Do que a gente vai falar? Diz o nome do programa. Vamos falar... Precisamos falar sobre Bolsolion. Bolsolion. Que é muito no tema. Caralho, mano. Comunicação nas redes, né? Vamos falar de Bolsolion, então. Podia colocar o nome do programa, eu solto ele hoje ainda. Bolsolion. O que você achou? Você que é um grande comunicólogo, me explica, o que você achou do Bolsolion? É um trabalho... Pra começar que quem fez tá de parabéns. Exato. A qualidade gráfica... ali é o Da Vinci digital, eu diria, cara. Eu equipararia a novela Mutantes da Record. Mas a Mutantes primeira fase ou a Mutantes Caminhos do Coração? A primeira fase, aquela Mutantes raiz. Que é a Mutantes mais parecido com Heroes, assim, né? Então, eu gosto muito dessa época do Mutantes, que tem um... Só um pouquinho, Gus. Fala, neném. Olha o cabelo da minha filha. Tá usando meu relógio e minha pulseira? Você veio trazer ela pra mim? Obrigado, meu amor. Mãe tá te chamando. Vai lá, fecha a porta do estúdio. Obrigado. Voltando ao tema, Mutantes Caminhos do Coração. Não, é que eu gosto. É porque tem uma reportagem da época com o Paulo Henrique Amorim, que falecido, Deus o tenha. Né? Que Deus o tenha no céu dos comunistas, né? Ela tá questionando o fato de eu estar conversando com você no computador, porque agora eu coloquei a tela de lado, daí parece que você é maior. Entendi. Mas continua. Não, e aí tem naquele Fantástico da Record, e ele fala, não, porque a novela... Espetacular. Domingo Espetacular. Ele fala, não, porque a novela Mutantes da Record usa os mesmos efeitos de Hollywood. E aí eles mostram uma cena que tem um dinossauro, e claramente o dinossauro não está no lugar onde ele deveria estar. E isso marcou muito a minha infância. Como assim? Eu acho que o dinossauro está
Não entendi essa sua colocação. Era supostamente pro dinossauro estar numa sala. Na sala de uma casa, eu acho. Sim. Mas claramente o dinossauro não estava lá, assim. Claramente. Mas eu acho que o problema tá nessa má utilização dos efeitos especiais. Porque, por exemplo, com efeitos práticos, você vê que, por exemplo, a capa do álbum É o Tchan na Selva, onde você vê animais típicos da savana na selva amazônica, você fala, cara, certeza que tem girafa aqui no Brasil. É impossível que não tenha. E daí você vê o jacaré vestido com aquela roupa dos selvagens africanos do Tintim. Você fala, cara, é óbvio que existem homens com aquela vestimenta ali. Porque é muito... sabe, é orgânico o bagulho. Então, e isso eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Você acha que... De certa maneira. Pô, então então antes de a gente começar a falar, Gus, se apresenta para as pessoas que não te conhecem. Porque a gente já tá gravando. Opa, então eu sou o Gus. É Gus ou Gus? Eu sou... Então, Gus. Tem um outro rapaz na podosfera que compartilha o nome comigo e também é do extremo sul do nosso país, né? Sim. Que pode ser um pouco confuso. Alvo de controvérsias também, né? Entre Gus e Gus, né? Então eu vou no que ele não quiser, porque ele chegou há mais tempo. Entendi. Você é humildão, né? Além de tudo, humildão, né? Caramba. Eu trabalho dessa maneira. Exato. Já percebi que o teu negócio aqui é jogar pra torcida. Né? Então eu sou o Ciro Gomes brasileiro. Mas o Ciro Gomes brasileiro, ele é brasileiro, cara. O que às vezes é o problema. Exato. Então, você pode me achar na internet pela @Google Show. Tá aparecendo aqui embaixo do seu vídeo. No seu televisor? Do seu televisor. Né? Se você apertar aquela Closed Captions, aparece. Esse mesmo. A minha Guga o Show. E, cara, assim, eu levava uma vida de gente decente, né? Pensei que você ia começar a cantar aquela da Rita Lee agora. Levava uma vida sossegada. Mas gente decente, né? Trabalhava com essas coisas de publicidade, dirigia filme publicitário, dirigia cinema brasileiro, pegava uma Lei Rouanet. Vivia de Lei Rouanet. Até que um dia acabou a mamata, né? Como todos sabemos. E abriu a cafeteria e hoje eu não tenho mais essa cafeteria porque eu vendi. Um dos locais mais bem frequentados de São Paulo, eu diria. É verdade que foi o primeiro grande encontro. O primeiro encontro. Exato. Do Teologia. Aham. Mas, além de fazer essas coisas, eu pesquiso construção de identidade na internet. Cara, e é sobre isso que a gente veio falar, né? Exatamente, porque lá em 2014 eu pesquisei uma coisa que eu não imaginava que seria tão importante hoje em dia, que são as chamadas notícias falsas, as fake news. Caraca, cara, bizarramente. Quando que você começou a estudar isso? 2014. 2014, em 2014 fake news era uma novidade, né? Tava surgindo no mercado, né? Eu lembro que na época meus principais objetos de análise eram contrapostagens a black blocs. Olha só. Eu já gravei um programa com o André Pontes sobre fake news por ocasião da eleição. Foi um programa bem legal, mas o foco que a gente vai ter aqui é outro, né? Queria que você explicasse um pouco essa tua perspectiva da construção da identidade na internet. Então, eu sempre parto de um princípio que a internet ela proporciona uma solidão interativa pra gente. Uhum. E aí esse processo é um processo muito perigoso. Então, quando a gente olha, por exemplo, a ascensão do bolsonarismo, ele parte de um processo de radicalização que vem de uma solidão extrema de certos grupos. Então, todos esses grupos da alt-right que se organizam em
fóruns são, em geral, pessoas que estão ali, que se afastam de todo mundo, né? Eles são dessa bolha. E aí que a gente entra no ponto perigoso, que é uma fala do Gertz, acho que é do Gertz, que a humanidade ela está suspensa em teias de sentido que ela mesma constrói. Então, a gente cria significados para os nossos grupos e a gente compartilha esses significados. Acontece que no passado, quando você tinha esse tipo de construção, você tinha um espaço mais aberto para debate. Então, No passado você diz antes da internet? Qual o passado? No passado pré-rede social, pelo menos. Assim. Antes do Orkut. Antes do Orkut da vida, o sistema de fóruns é um sistema que ele é diretamente responsável pela radicalização política que a gente passa. Porque imagina você ali no começo dos anos 2000, ou até um pouco antes, no final dos anos 90, e aí você tinha um grupo de amigos do seu universo da faculdade, por exemplo, ou do trabalho, e as pessoas discutiam tudo e você não conseguia se isolar dessas pessoas. Se você quisesse discutir política, aquele era o espaço que você tinha, discutir com aquelas pessoas, e você não tinha como se esquivar dessas opiniões diferentes. Hoje, se eu quiser, eu simplesmente evito as pessoas que estão ao meu redor e me fecho dentro de um fórum para discutir política com pessoas que estão dentro da minha visão política, o que a gente chama de bolha, né? Quando a gente fala de fake news, a gente está falando diretamente desse tipo de bolha. Eu senti muito na eleição do ano passado que as pessoas elas falavam das fake news como se elas fossem absurdas. E a partir do momento que a gente encara qualquer fake news como absurda, é porque a gente não está entendendo aquele grupo. A fake news ela é sempre sintomática. Então, vamos pegar aí o mais absurdo do absurdo, que seria a mamadeira de piroca, né? Famosa mamadeira de piroca. As pessoas acreditaram naquilo, verdadeiramente. Sim. Muitas pessoas acreditaram naquilo. E não acreditaram naquilo simplesmente porque foi dito por uma fonte confiável, superior, que elas entregam uma plena confiança. As pessoas acreditaram naquilo porque fazia sentido dentro da realidade que aquelas pessoas tinham construído. Então, qual que é a realidade? A realidade, por exemplo, da esquerda tem um projeto de sexualização das crianças. A esquerda tem um projeto de perversão sexual. E aí, a partir disso, você constrói essa fake news. Então, não é absurda. Ela é sintomática. Ela só existe porque as pessoas já acreditam nessas coisas. E ela vem só para reforçar. Ela é só uma oficialização de uma crença, talvez? Ela é uma oficialização. É isso mesmo. Porque eu posso falar, por exemplo, o Barba, ontem, ele saiu com uma camiseta do Sérgio Moro na rua, dizendo: Sérgio Moro é meu herói. E se eu publico isso, quem é que vai acreditar nessa fake news? Difícil. Ninguém. Porque não tem repertório pra isso. Agora você começa a fazer uma construção do tipo, o Barba é um cara da direita infiltrado. E eu começo a fazer pequenas construções assim, construções desse coletivo, e aí eu solto uma fake news dessa. Eu tenho mais repertório. Então, quando a gente analisa a fake news, a gente tem que entender que aquilo já é o último estágio de um problema muito grande. Quando a gente vê o que a Damares fala, quando a gente vê o que as pessoas ao redor do governo Bolsonaro falam, não só é uma tentativa de dissuadir de outros temas, como também é um sintoma de algo que já está muito bem enraizado nas pessoas do grupo.
Por isso que é difícil combater. Uhum. Porque eu posso combater e dizer que, especificamente, a mamadeira de piroca é mentira. Eu acho que, me permita a interrupção, mas eu acho que algumas pessoas ingenuamente acham que o combate da fake news é falar a verdade. Mas eu acho que falar a verdade é muito subjetivo nessa perspectiva, né? O que é, sabe, a gente podia entrar num mérito filosófico amplo aqui, mas o que significa verdade nesse contexto? Não é exatamente... Bom, numa realidade onde as pessoas estão questionando a efetividade da circunferência da Terra, verdade é uma coisa muito subjetiva. Porque a gente tem essa mentalidade cartesiana de que verdade é aquilo que é testado a partir de um teste cartesiano, né, e tudo mais. Mas verdade, numa perspectiva filosófica, é muito mais do que isso, né? E eu acho que essas pessoas que têm essa postura, sei lá, tem essa prática, eles estão se aproximando de uma postura quase que religiosa. E essa verdade religiosa, ela é imbatível. Não tem argumento que, sabe, é aquele lance que na filosofia os caras falam, ó, quando chega em Deus você não tem mais argumento. Quando fala, porque Deus quis. Acabou. E aí é isso. Deus quis, o que eu posso fazer? Né? É a questão da irrefutabilidade, né? Exato. Então, a partir do momento em que você cria algo que é impossível de ser refutado, que vai ter tudo a ver com o Bolsolion. Uhum. O grande Bolsolion, que foi um vídeo sensacional. Eu pensei em fazer... Esse dia foi louco, né? Porque a gente teve Bolsolion, daí depois a gente teve um passa-moleque que o STF deu nele, e daí depois, no final do dia, a gente ficou sabendo que o assassino da Marielle correu pra casa do Bolsonaro, né? Então foi muito difícil. Ainda teve as mulheres dos militares chamando ele de traidor. Então, de traidor. Eu ia gravar um gole e eu falei, caralho, não vai dar, cara. Tanto que cansei, não teve gole aquele dia. Eu falei, cara, não dá, desculpa. E é isso, o Bolsolion. Fala aí pra gente desse vídeo maravilhoso, dessa obra de arte que é o Bolsolion, cara. Então, eu preciso tirar uma coisa do caminho antes, né? Que no final do vídeo do Bolsolion vem um outro leão, que é o patriota conservador ou conservador patriota. Acho que é patriota conservador. Patriota conservador. E não só ele protege o Bolsolion, como eles se esfregam e tem um corte numa possível menção de cópula entre o Bolsolion e o patriota conservador. Caraca, mano. Me permita a parte. Foi o comentário primeiro que eu fiz. Eu falei, caraca, chegou o namorado do Bolsolion ali. Ninguém tá vendo o que eu tô vendo? É uma admiração tão grande que é quase... Ou não é quase, que é sexual também, né? Ela é. Mas continue falando, desculpa, essa parte foi só... Não, então, essa parte é maravilhosa. Mas é muito interessante, porque faz parte de uma política de isolamento. Agora, analisando friamente, é parte de uma política clara e declarada de isolamento. Sim. E de dizer que todas as fontes que não são minhas, elas não valem. Porque é a necessidade da manutenção dessa bolha. Porque sem a manutenção dessa bolha, você não consegue propagar essa máquina de fake news que é o carvão da fornalha do governo. Sim, é essencial a manutenção dessa bolha. O que é muito complexo, porque você precisa dessa radicalização constante até um momento onde você vai estar no isolamento total. Total. E aí você já começa a ter alguns movimentos de dissidência que há um tempo atrás seriam impensáveis. Por exemplo, Lobão e Danilo Gentili. Sim, que eram os porta-vozes artísticos do negócio. E aí vai sobrar quem? Vai sobrar o louco da Virgínia. Uhum. Vai sobrar... Que também, assim, daqui a pouco tá espirrando também, né? Já fez vários comentários.
Porque, sei lá, eu até apostaria no rapaz do Terça Livre. Uhum. Porque eu acho que entre todos ele é um dos únicos que tá ali por um motivo ideológico, de alguma maneira. Sim. E não por puro Interesse. Interesse ideológico, mas não tá ali para lucrar, né? Então, é uma das poucas pessoas que orbitam ali que eu consigo enxergar essa situação. Dentro da bancada política, a perda é quase total já. E esse vídeo é isso, né? E é o chamado à aventura. Porque é outra coisa. É toda uma mitologia, toda uma visão de mundo que é calcada no entretenimento. É calcada no cinema, no filme de herói, no brucutu dos anos 80. É isso, é no... é sempre nesse arquétipo também do herói dos anos 80. Por exemplo, um Duro de Matar da vida, do cara que é completamente desequilibrado. Sim. Mas isso é de alguma maneira heróico, porque ele vai lá e ele salva todo mundo sozinho, e o homem contra o mundo, né? Bizarramente, isso que tu tá falando, cara, não sei se você teve a oportunidade de ler aquele First Blood, que dá origem ao Rambo. Não. Não é tão importante assim. Mas a história ali é uma crítica aos veteranos de guerra que voltam e ficam completamente... É uma crítica aos veteranos, não, né? Ao Estado norte-americano, que, depois de ter usado esses caras como máquinas de matar, lança eles de qualquer maneira. E essa não é a única crítica nesse sentido. Existem várias. Quando vira filme, ele já toma um teor um pouquinho diferente. E é um pouco isso que você falou. Ele é o cara completamente desequilibrado e, por ser desequilibrado, ele consegue romper com uma determinada ética, ele consegue romper com qualquer coisa e fazer o que deve ser feito. Ele mata porque deve morrer. O Stallone Cobra, a mesma coisa. Ele vai lá e daí quando o cara vai falar, porra, mas o que eu vou falar pra família do cara que você matou? Daí ele pega e esfrega as vítimas, né? O cara fala, fala isso aqui pra família deles. E a galera, tipo, tem um êxtase sexual ali, né? E assim, e daí, bizarramente, você dá um salto pra alguns anos depois, você tem a Tropa de Elite, onde você tem novamente um homem desequilibrado que, vestindo a farda, se torna o Estado, e o Estado passa por cima de todo mundo. Bate na cara de um jovem, do estudante, sufoca a pessoa pra descobrir onde que tá o baiano, enfia o cabo de enxada no cu do não sei quem, dá um tiro de espingarda na cara não sei quem. E daí, por quê? Porque é isso, é o cara que, como você falou, ser desequilibrado, e muitas vezes as críticas que a esquerda fazia era, porra, mas o Bolsonaro é um maluco. E isso soava como elogio. Porque fala, só um maluco é capaz de fazer isso. Só um doido, só um cara como o Rambo é capaz. Só um cara que, quando diante do perigo, vai lembrar do que ele viveu na guerra. E as pessoas projetavam nesse militar fajuto, que é o Bolsonaro, o Rambo, que é o cara, tipo assim, a hora que a gente colocar a farda nele, a hora que a gente colocar a faixa nele, ele vai ter o poder do Estado e daí ele vai poder fazer o que ele quiser. Não sei se é essa a leitura que você faz. Não, é exatamente isso, sim. E que vem de uma ferramenta mais recente, assim, que é essa necessidade da construção do storytelling, né? Ontem, inclusive, eu fui tomar um café super inflacionado na Vila Mariana aqui. Caraca, ali o café não é pra qualquer um, né? Então, um café de R$18. Santo Deus Todo-Poderoso. Não, mas era um copo de café gelado grande, mas ainda assim. Era um balde de café, né? Eu digo, ok, R$18 por um balde de café. Enfim, mas eu estava lá porque a minha queridíssima, ela faz aula ali perto, faz aula de canto. Eu estava esperando ali. E logo que eu entrei, eu vi 2 publicitários conversando. Eles estavam falando, não, porque a gente construiu todo um storytelling pra essa marca, papapá. E aí no fim teve só 30 visualizações. Isso me deu uma paz interior, assim.
Eu acho que quem constrói o storytelling tem mais é que se fuder mesmo. Não Tem tem que muito acabar a o ver storytelling. não tem muito a ver com o que a gente tava falando, mas é que tem um negócio de uma paz, assim. Sim, eu acho que às vezes é bom dar essa pistolada, essa vomitada, assim. Vai. Então. Mas. Explica um pouco o que significa storytelling nesse sentido, porque algumas pessoas podem não compreender, né? Pode achar que storytelling é só contar a história. Exatamente. Então, você tem esse sentido, e eu acho que nesse sentido é que a gente tem que usar, né? O storytelling de contar a história. Então, você tem uma série, você tem um podcast, você tem um produto cultural, e aí você constrói uma história, uma narrativa. Eu acho que até dentro do jornalismo, em alguns casos específicos, você pode fazer. O Intercept faz mais ou menos isso, a revista Piauí faz mais ou menos isso. A Piauí faz bastante isso, eu diria. Então. A Vice faz de uma maneira que eu acho um pouco esquisita, mas faz de alguma maneira. Então, nesse espaço, ok. Mas você tem, com o advento do empreendedorismo, essa passagem do storytelling para todas as esferas, onde tudo precisa ter uma historinha. Então eu não estou comprando o suco do bem, que na verdade é o mesmo suco que a marca Dia vende. Uhum. Tô comprando o suco do bem, que é o mesmo suco que a marca do Dia vende, mas ele é feito na fazenda do seu Alberto. O seu Alberto que colhe as laranjinhas do pé. Que é um velhinho super, super camarada, né? Super camarada, que na verdade nem existe. Não, ele é vegetariano, talvez, porque ele não come, ele não vai ter coragem de matar. Aquele homem não mata um animal. Não, jamais. Quando eu era pequeno, o Rio Grande do Sul é todo errado, né? Mas... Eu vou colocar uma foto tua em preto e branco e colocar a frase do lado em branco. O Rio Grande do Sul é todo errado. É todo errado, completamente errado. Porto Alegre é uma ilha cercada de terra por todos os lados. É um fenômeno único da natureza. Mas eu lembro que uma vez a minha escola fez uma visita para Vinícola Salton, eu acho. Uma vinícola. Okay. E aí veio, tipo, o senhorzinho Salton nos receber na sua Kombi e tal. E aí, assim, depois de muito tempo que eu fui me dar conta de que aquele senhor era um ator frustrado que nunca havia feito um vinho na vida e que estava ali, entendeu? Um bando de crianças falando, não, eu fundei esta fábrica. Então, isso é o storytelling. Na publicidade eu já acho ele bem duvidoso, principalmente nessa humanização das marcas. Acho que depois é importante a gente voltar nisso porque reflete diretamente na política. Mas na política, a criação desse storytelling ele é muito nocivo. Porque o storytelling na política é realmente você pegar a vida real, você pegar a vida direta das pessoas e transformar isso num arco narrativo de livro. Não é uma coincidência a gente ver tanta postagem esse ano falando que nossos roteiristas do Brasil 2019 enlouqueceram. Quem fez o roteiro do Brasil 2019 tá doido. Porque a gente começa a tratar o processo político como uma escalação de filme de Hollywood. O problema disso é que a cada capítulo você precisa subir um degrau de intensidade. Sim. Né? Então, assim, tipo... Você mira no ápice, você vai subindo pra... Então hoje a gente está discutindo, por exemplo, o envolvimento da família Bolsonaro com o caso da Marielle Franco. Tá? Então, as pessoas estão tratando isso como entretenimento. Assustadoramente, Mas tipo, as pessoas estão vibrando com essas notícias, com o circo pegando fogo, por assim dizer. E é isso. E aí, daqui a pouco, a gente vai precisar da necessidade da narrativa de que não só que ele é envolvido, que ele matou, que ele estava lá, entendeu? Isso sempre escalando. Sempre aumentando. O bolsonarismo fez exatamente isso. As igrejas neopentecostais vêm fazendo isso. Porque se você pega o posicionamento de alguns caras como... Inclusive, recomendo, se você ainda não viu o filme Nada a Perder,
Não tem nada a perder mesmo, se você não ver. Mas... Se você passar na frente de uma igreja universal, você assiste de graça, né? Porque os caras dão ingresso. Você assiste de graça, Mas ele é muito bom nesse ponto de vista, assim, de você entender como o cara precisou criar um inimigo cada vez maior. Então ele começa focado ali no Rio de Janeiro, nos centros de Umbanda, né? Uhum. Que é o livro... Como é? O nome me foge agora, mas acho que é Caboclos, Exus e outros demônios. E orixás. Guias, caboclos, orixás e outros demônios. E outros demônios, né? E de repente é um grupo muito pequeno. Eu preciso aumentar. E aí agora virou toda uma conspiração globalista contra Jesus. Muito por conta dessa necessidade do storytelling. O problema disso é, por um lado, essa necessidade de escalar os inimigos, mas existe um problema para a própria militância. O problema de você acreditar nessa ideia de uma narrativa é você olhar, por exemplo, o que está acontecendo hoje no Chile e você acreditar que aquilo é parte de um arco heróico. Então a gente sofreu muito com esse governo e aí de repente veio um herói e ele insurgiu e ele lutou e ele derrubou e ele venceu os vilões, ele destruiu antes disso ele foi humilhado. Antes disso ele foi humilhado. Exatamente. Ele foi pra cadeia em Curitiba. Não, pera, tô confundindo. Exatamente. Só que isso ele tira o foco total de que o processo, e mesmo o processo que aconteceu agora no Chile, é um processo lento, é um processo chato, e não é um processo narrativo interessante. É um processo de você ir e fazer uma reunião, primeiro com 15 pessoas, e discutir uma estratégia de ação. E depois você recrutar mais uma pessoa aqui, mais uma pessoa ali. E fazer um trabalho de base, às vezes de anos, para construir um movimento, e aí sim você chegar em alguma coisa do tipo, também com uma determinada sorte do momento, né? Exato. E eu acho que na verdade eu tenho certeza que esse storytelling, essa necessidade dessa narrativa épica, ele tá afastando muito a gente do trabalho de base. Porque, eu não quero ir lá fazer um trampo com 10 pessoas e começar ali um projeto que é importante, um projeto que a longo prazo pode render alguma coisa. Não, eu preciso de algo gigante, eu preciso de algo agora. Eu preciso de alguma coisa que eu vou postar na rede social e que vai bombar pra caramba, porque é muito foda, é muito gigantesco, e eu quero uma foto minha balançando uma bandeira na frente de um prédio pegando fogo. Essa busca, e assim, algumas pessoas podem até discordar de mim, e foda-se quem discordar, depois a gente conversa aí. Mas essa busca, novamente, pode parecer meio repetitivo isso que eu vou falar, mas ela é novamente um discurso religioso, né? Onde vai surgir alguém, de uma hora para outra, que depois de ter sido humilhado, depois de ter sido carregado, depois de ter sido açoitado, crucificado, vai sair da catacumba vivo e todas as hostes infernais serão humilhadas e depois disso tudo será, sabe, assim, com todo respeito às pessoas, com todo respeito aos amigos comunistas, com todo respeito aos amigos religiosos, me parece que não é isso que vai acontecer, porque o trabalho nunca vai terminar, né? Não. E o storytelling eu acho que é um pouco isso, né? É construir essa expectativa, é construir esse prelúdio do gozo. Só que é um prelúdio que nunca goza, né? É um prelúdio que tá sempre cada vez aumentando mais e daí na esperança de que nesse pequeno aumento o teu orgasmo seja ainda maior, você passa por aí, beleza, então mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, só que nunca chega, né? Então. Aí entra um teórico que as pessoas adoram, assim, gostam muito, Adorno. Grande Adorno. Mandar um abraço pro Benito, que vamos gravar sobre a escola de Frankfurt essa semana.
Então, ele é muito querido. Mas ele traz... Quando ele não estava escrevendo sobre o quanto ele odiava jazz, ele falava... Por quê? Depois a gente conversa sobre isso. Por quê? Não é ruim, filho da puta. Hoje ele estaria falando mal do funk, é isso. Não, mas sei lá, é maravilhoso. Porque tem alguns textos do Adorno que ele tá sobre um tópico aleatório. E aí, de repente, ele dá um jeito de encaixar jazz. E aí são 5 páginas dele metendo o pau no jazz. Enfim, ele trazia um pouco essa ideia de uma indústria cultural que ela sempre provoca e ela sempre te coloca no limiar da satisfação e nunca te dá. É mais ou menos como muitas pessoas descrevem o vício em droga, né? De que você tem aquela primeira alta, né? Aquela primeira chapada muito alta. E aí depois o tempo todo você tá tentando buscar aquilo de novo. E aí você sempre chega perto e você nunca alcança. E sempre isso é um processo viciante. Sempre tem que ter uma dose um pouquinho maior, uma dose um pouquinho mais intensa. E é isso. A gente tá nesse processo de sempre chegar perto e nunca alcançar. Aí eu preciso criar um herói mais foda. Eu preciso criar um cara... Sendo que, pelo menos dentro da minha concepção de um socialista convicto, eu acho que a gente tem que fazer construções diárias com pessoas comuns. E a gente pode ter essas figuras que elas são figuras magnéticas e que elas ajudam a falar com muita gente. Mas elas não são o bastante. Hoje inclusive, eu tuitei, eu tava bem pistola com a comemoração que a gente tava tendo da implosão do governo. Porque se o governo implodir agora, é a pior coisa que poderia acontecer pra esquerda. Eu sei que muita gente vai ficar bem irritada com isso que eu tô falando agora, mas é verdade, é a pior coisa que poderia acontecer. Porque ele tá implodindo pela própria base. Sim. De alguma maneira, assim, delusionista, a gente consegue, sabe, acreditar que ele implodindo vai surgir uma liderança messiânica da esquerda e vai tomar o posto. Não. Porque não tá fazendo um trabalho de base. Porque não tem nenhuma figura proeminente, porque a bancada fica brigando de... você é amigo de... eu sou amigo de B, e pá. Então acho que falta também esse trabalho que não é glamuroso, mas que é glorioso, que será glorioso, que é o trabalho de base. Teve um tempo atrás que eu colaborei num cineclube aqui na Federal do Paraná, cineclube político. Então, uma vez por mês a gente se encontrava, assistia um filme político e debatia e tudo mais. E teve uma vez, depois de a gente ter assistido o filme da Rosa Luxemburgo, eu fui com o professor tomar um café e, sentado na mesa, o professor falou assim pra mim: como que a gente vai fazer para as pessoas virem assistir o filme? E eu falei: professor, é complexo isso, né? Porque quem vem ali são professores também. Acho que o único aluno que estava ali era eu e mais 2 ou 3. Daí eu falei pra ele: o que a gente precisava é que a classe trabalhadora estivesse ali, entendendo o que a Rosa falou, entendendo o que o Marx falou, entendendo o que o Bakunin falou, entendendo o que o Proudhon falou. Essas pessoas têm que estar ali. O entregador de galão d'água tem que estar ali, o sapateiro tem que estar ali, o cara que tá... Só que nessa hora aqui, né, que era no sábado à tarde, essas pessoas que trabalharam o dia inteiro estão fadigadas ao extremo. E é óbvio, não preciso explicar para um professor de filosofia política como que funciona o capitalismo. É uma estratégia e tudo mais. Daí ele falou pra mim a seguinte frase: ele falou, mas a partir dos professores, você acha que a gente não consegue alguma coisa? E eu achei de uma inocência, porque eu falei: não, eu acho que não. Eu acho que tinha que estar os alunos, tinha que estar os pais dos alunos, tinha que estar as pessoas que trabalham. E essa construção de base, a gente ficou ali umas 2 horas tomando café e comendo e tal, não sei o quê. E como que, sabe, a pergunta que ele se repetia era: como que a gente vai trazer essas pessoas pra cá? E eu vi que havia, pelo menos da parte dele, ele era sedento por
por uma construção de base, assim, mas é um senhor de 70 e tantos anos, que não tinha, não tem nenhuma não tem acesso ele tem, né? Ele não tem nenhuma familiaridade com nenhum tipo de tecnologia mais contemporânea dos anos 80 pra cá. E ele se via nesse dilema. Ele falou assim: eu sei que tem que ser a base, eu sei que tem que ser o trabalhador, mas eles não vêm. Como que eu faço pra eles virem? E isso era tão angustiante, cara, tão angustiante. Só queria dizer isso porque, puta merda, era muito angustiante ver um senhor que já na trajetória final da sua vida, depois de ter acreditado nisso a vida inteira, ainda tá se perguntando. E a resposta é essa: base, sabe, trabalhador. Mas é isso mesmo. Engraçado, né? Porque você pega nos anos 60, o cinema novo, você tinha as caravanas culturais, né? Eles iam pro Brasil, pro dito Brasil profundo, apresentar filmes, assim. Mas hoje a gente tem uma ferramenta. Meu Deus, eu vou parecer um jornalista da Globo no início dos anos 2000 agora. Hoje a gente tem uma ferramenta mágica nas nossas mãos, que é a internet. A rede mundial de computadores. A cyberweb, né? E antes de tudo eu quero fazer uma ressalva que a ideia de que a internet ela democratiza a produção, ela precisa ser tomada com muito cuidado. A internet ela democratiza a distribuição de conteúdo. A produção é, claro, muito mais democrática que a televisão, tudo bem, mas a gente ainda está limitado a algumas coisas bem pontuais. Sim. Você sabe disso? Fazer um podcast é caro. Produzir um vídeo. E aí, sempre que eu falo isso, alguém fala: mas o Whindersson produziu o vídeo. E aí, tudo bem, a gente tá falando daquele caso. Isso, o Bebeto, o Romário, que era um cara no meio de 10 mil guris jogando futebol. Exatamente. A história dos outros 10 mil, o que aconteceu? Exatamente. Então, assim... E você tem cada vez mais... Conforme o tempo se passa, e tem uma mudança radical de 2010 para cá, que é a compreensão dos grandes polos de comunicação e das grandes empresas da importância da presença na internet. Você pegar até agora o mercado de podcasts. Eu olhei essa semana, eu sempre acompanho esse tipo de tabela. O podcast mais escutado pelo Spotify é um podcast da Folha. Uhum. Dentro do top 10, a gente tem podcasts do Bradesco, a gente tem podcasts da Globo. E aí a gente está falando de democratização de produção de que maneira? Então tem que ter esse cuidado. Mas a internet ela é sempre um caminho viável. Acontece que a direita já sacou uma coisa sobre a produção na internet que a esquerda ainda não sacou. Talvez esteja sacando agora. Que você tem dois tipos de influenciadores digitais. Você tem a pessoa que influencia os influencers e você tem o influencer de fato. Raramente eles se cruzam. O influencer propriamente dito. Mas vamos pegar, por exemplo, num exemplo da direita. Você tem aquele sujeito do Ideias Radicais. Graças a Deus esqueci o nome do rapaz. Daqui de Curitiba, inclusive. Não lembro o nome dele também. Um abraço pra ele. Pra quem... ele se diz anarquista, né? Possivelmente ele tá ouvindo Teologia de Boteco. Então um abraço pra você e pra quem for da sua família. Exatamente, pra quem for da sua roda. Então... E hoje, depois de um tempo, ele tem um acesso mais próximo dos jovens, mas por muito tempo ele foi influenciador de outros influenciadores. Influenciando um cara, por exemplo, como o Monark, que é um cara que faz vídeo de videogame. O jovem de 13 anos que entra na internet, ele não vai para procurar um vídeo sobre a propriedade privada e a construção do Estado. Escola Econômica de Chicago, né? Entendeu? Ele vai procurar um vídeo sobre... Minecraft, o jogo da moda. E eu, por exemplo, até hoje procuro vídeo sobre Mario Kart. Inclusive,
foi uma sugestão de tema que o Barba não quis. Não, Então, será você o próximo, ouvinte, né? Será o próximo. E depois vai ser o Baleias e Pokémon GO, né? O Pokémon. Pois é. Claramente o Pokémon é um. Não dá É uma spoiler. Não dá passada spoiler. de pano. Não dá spoiler. Então, se você quiser saber como a baleação japonesa e o Pokémon se relacionam, você comenta aí. Não sei se tem... Então deixa o comentário aí. Você quer um podcast com o Gus sobre baleias e Pokémon GO? Eu quero o Gus. Eu quero o Gus, né? Mas aí você tem um cara como o Monark. O Monark é um cara que absorve essas ideias e que ele coloca. É a porta de entrada, né? É a maconha da política. Exato. É a maconha da política. É a maconha da política, é o vídeo de Minecraft. Mas é isso, assim. E falta pra esquerda um pouco disso. Falta o cara que tem um canal de jogo de videogame. Falta o cara que tem um canal de pegadinha. Falta o cara que tem um canal que faz tag de eu vou colocar 100 amoebas numa banheira e vendo o que deu. Trolei meu pai dizendo que eu era anarcocapitalista. Veja o que aconteceu. É isso. O pior é que é isso. É. Porque é assim que... E aí, o cara do Ideias Radicais depois cresceu com base nisso. E hoje os jovens assistem o vídeo dele. Mas quem em sã consciência acredita que um moleque de 14, 15 anos vai clicar pra assistir um vídeo de 1 hora do Olavo de Carvalho falando coisas completamente equivocadas sobre Kant? Isso. Falando sobre órgãos sexuais em geral e... Não vai. Ou ele vai porque ele chegou ali através de quem? Através do Nando Moura, que faz vídeo tocando violão, que faz vídeo reagindo, entendeu? Contando piadinha, entrevistando ídolo do heavy metal, esse tipo de coisa. Aí você tem algumas pessoas que fazem um trabalho meio híbrido. A Sabrina, ela faz um conteúdo mais acessível, apesar de teórico, e você vê uma repercussão bem forte disso. Mas é incomparável, por exemplo... eu acompanho o Vista-se. O Vista-se, inclusive, é pra quem quiser saber mais, é um site sobre veganismo. É o maior da América Latina, eu acho que é um dos mais antigos também. Ele é uma referência. E ele é pequeno em atuação dentro das redes. Se a gente for falar de números de redes sociais, ele tem uma participação pequena de Instagram, de Twitter, de YouTube. O impacto que o Felipe Neto fez anunciando que virou vegetariano para o vegetarianismo talvez seja o impacto de 1 ano do trabalho teórico profundo e sério. Sim, um tweet do Felipe Neto equivale a 1 ano de trabalho sério de um exército de produtores de conteúdo teórico, né? E é importante salientar que isso não é um demérito ao trabalho teórico de base. Não, de maneira nenhuma. Porque assim, o cara que ouviu lá o Felipe Neto falar: vou parar com a minha fábrica de coxinha, minha loja de coxinha lá, porque agora eu sou vegetariano. Não quero mais comer animais. Esse cara falou: porra, massa, vou virar. A partir de agora, ele precisa de teoria. Exatamente. Agora ele tem que ir atrás dos veganos pra entender o que significa ser vegano, que não é apenas uma dieta e tudo aí, e por aí vai, né? Porque senão dá a impressão que a gente tá colocando em antítese, assim, né? Ou uma coisa ou outra, mas não, é tipo cadencial, né? Uma coisa e então outra, né? Eu sei que o Felipe Neto, inclusive, teve interações no passado com o Fábio Chaves, que é o dono do Vista-se, o fundador do Vista-se. Eu sei que o Fábio respondeu alguns vídeos que o Felipe Neto tinha feito há um tempo atrás provando comidas vegetarianas, veganas, e eu sei que houve um contato ali. Eu não estranharia se dentro dessa decisão o Felipe Neto tivesse ido buscar dentro desses caras mais teóricos. E é por isso que eu digo, a gente precisa também daqueles que influenciam os influencers.
Os meta-influencers, talvez? Os meta-influencers, né? Cara, Mas a gente está surgindo o conceito. Você tá vendo ele nascendo? Tá nascendo, Tá nascendo, ele tá vindo. Como diria, parafraseando o filósofo do interior do Paraná, lá vem o Marcos. Lá vem o Marcos. Assim, eu não sou um influencer, né? Mas tem uma quantidade média de pessoas que me seguem. E assim, eu uso a plataforma digital para colocar ideias que eu acredito que são importantes, colocar conceitos que eu acredito que são importantes. Sim. Mas eu ganho seguidores, eu ganho relevância, eu trago gente pra ver essas ideias quando eu conto história de bobagem. Sim, caralho, cara, é isso, mano. Não, isso não é um testemunho exclusivamente teu, cara. Isso é uma coisa que cotidianamente se fala, cara. Todas as pessoas com as quais eu convivo, né? Gente que produz conteúdo a partir da militância e tudo mais, fala isso, porra. Mas é botar uma foto pagando bração lá, tem 200 e poucas curtidas. Daí você fala uma coisa realmente complexa, tipo, tem 4 curtidas e são 4 pessoas que você conhece diretamente, pessoas que você sabe que sabem aquilo que você tá falando ali. Sim. Mas o que as pessoas veem nisso como um demérito, como uma coisa ruim, eu ganho muita relevância quando eu conto história de bobajada, quando eu posto foto de não sei o quê. Na verdade é uma coisa positiva. Porque é só nesse tipo de situação que você tem possibilidade de furar a bolha. Uhum. Há um tempo atrás eu tava contando um caso, tipo, meu com a minha namorada, assim, tipo, uma bobagem da gente assistindo TV, assim. Crônicas da vida. Era um tweet só. Literalmente, nem era uma thread, era um tweet só. E por algum motivo ganhou muita repercussão isso. E acho que por conta desse tweet, meio que umas 800 pessoas, 1000 pessoas passaram a me seguir. Caralho, cara. É gente pra caceta, né? É muita gente. Puta que pariu. Nos dias seguintes, eu continuei postando bobagens e postando conteúdo de militância. Muita gente foi embora. Porque muita gente não quer esse diálogo. Uhum. E às vezes achou que era outro tipo de conteúdo que tinha ali. E foi embora. Mas a gente nunca na internet luta para capturar o extremo. A internet é igual xadrez. A gente tem que dominar o meio do tabuleiro. Pega essa alegoria, brasileiros. E outros lusofonos que escutam o podcast. Exatamente. Você tem que dominar o centrão, você tem que dominar o isentão, você tem que dialogar com um moleque de 14 anos que nunca pensou em quem ele vai votar pra vereador na vida. Nem sabe o que um vereador faz. Nem sabe o que o vereador faz. E quem sabe, né? Mas aí, vamos... Né? Sequer o vereador. Sequer o vereador, exatamente. Ou se o vereador ele simplesmente não fosse, alguém iria reparar? Eu acho que é a questão filosófica do século. Uhum. Sabe aquela historinha famosa que tem, né? Que na repartição pública faltou o diretor, daí o vice-diretor, né? Sabe essa história? Não. Eu vou contar então rapidinho. Por favor. Um jacaré fugiu do zoológico e se escondeu numa repartição pública. E uma hora o diretor entrou na sala e o jacaré comeu o diretor. E ninguém ficou sabendo. Depois o vice-diretor entrou, e depois o gerente entrou, e depois o assistente do gerente entrou, e ninguém ficava sabendo. No momento que a moça do café entrou em colapso a repartição pública. Porque ninguém mais tinha café. E daí, essa é uma piada, né? Obviamente uma piada de cunho liberal, porque afinal de contas, né, é sempre uma repartição pública. Assim, claro. É isso, a pergunta que se faz é: se esse jacaré tivesse escondido na Câmara dos Vereadores na tua cidade? Mas é isso. Mas é esse público que a gente tem que buscar. Por exemplo, numa rede social, você ficar debatendo com o bolsonarista fanático, você está perdendo o seu tempo.
Se você ainda estiver perdendo o seu tempo conscientemente, tudo bem. Porque uma das estratégias da extrema-direita é fazer a esquerda perder tempo. Então o cara que ele não tem capacidade de debate teórico, ele funciona mais ou menos como um peão que vai para núcleos específicos, começa um fogo e vai disparando bobajada só para as pessoas perderem tempo. Só para ele tá ali capturando aqueles militantes no momento. É inútil esse processo assim de diálogo. Você não vai chegar em nenhum ponto com ele. A batalha é sempre por quem tá no meio. E eu coloco uma batalha não de uma maneira cínica, assim, não de uma maneira de a gente tem que capturar e doutrinar o jovem. Gramsci. Marxismo cultural. Inclusive Gramsci é um dos autores um dos autores que eu utilizo no meu mestrado. Grande Gramsci. Então, um gramscismo cultural. Um dos penteados mais legais do marxismo. É mesmo, pior que é mesmo. E a barba é do Engels. E a barba do Engels, apesar dele nunca ter dito isso. Eu gostaria que ele tivesse, mas ele nunca disse nada sobre o gramscismo. Exato. Assim, curiosamente, né? O Gramsci... São duas coisas, são dois fantasmas, né, que nos assombram, o gramscismo e a ideologia de gênero. Então, assim, eu acho bonito, poético quase, que são coisas diametralmente opostas, o gramscismo e Gramsci. Exato. Eles nunca se tocam, é bonito isso, se você parar pra pensar. É poético, né, sabe, como aquela dança celestial entre a lua e o sol, né, eles nunca se encontram. Nunca se... Mas feitiço de Áquila, uma coisa assim, sabe? É bem bonito. Acho que exagerei na cerveja, mano. Mas então, não parte de um lugar cínico, parte de um lugar de entender que o processo político é assim, e de que eventualmente as pessoas vão se politizar de alguma maneira. Uhum. E que a maneira mais correta das pessoas se politizarem é você apresentar as coisas como elas são e elas tomam as decisões delas. Às vezes decisões muito equivocadas, às vezes decisões muito equivocadas. Às vezes decisões que fazem elas serem merecedoras de tomarem soco na cara, sim. Então, mas decisões delas. Então, essa batalha que a gente tem que travar, essa batalha do meio de campo. Tu me permita, cara, a intromissão. Eu gravei há um tempo atrás um programa com o professor Alisson Mascaros, que está cotado entre as 50 melhores pessoas da humanidade, de toda a humanidade. Não sei se você sabia. Pelo menos pelo Instituto Datafoda-se aqui, né? E assim, ele não foi no meu programa, mas ele gravou um programa também com os guris do Vira Casacas por ocasião da greve dos caminhoneiros. Tu lembra? E um questionamento que ele fez foi: aonde estão os grupos de WhatsApp com pessoas de esquerda falando para esses caminhoneiros sobre coisas de esquerda? Tentando desmistificar, porque algumas pessoas podem dizer, mas é a doutrinação. Não, é desmistificação. Vamos explicar o que está escrito nos teóricos. Não vamos inventar nada. Diferentemente do Von Troiden lá, por exemplo, que falou que no Capital do Marx está escrito que a família tem que ser destruída, que não faz nenhum sentido, absolutamente nenhum sentido. Nada. E eu, assim, com modéstia à parte, eu já li o Capital inteiro. E eu procuro, não tá falando. Eu garanto pra vocês. Gostaria até mais se tivesse. A família tem que acabar, mas não é o Marx que nos ensina isso. Onde estão essas pessoas? Aonde que estão esses caminhoneiros? Aonde que estão essas pessoas que dispostas a... E daí alguém pode falar, não, mas caminhoneiro é tudo reacionário, caminhoneiro é tudo coxinha, tudo votando no Bolsonaro. Me parece que não. Me parece que a maioria dos caminhoneiros quer apenas carregar sua carga, trazer dinheiro para casa e ser feliz com as suas famílias. Não tem sequer uma ideologia propriamente dita. Ainda que por conta de fatores culturais, o cara pode estar mais inclinado para aquilo que a gente entende como direita. Mas isso é uma questão que
Que é isso. A construção da base é essa, né? E é precisamente essa ideia de que a maioria das pessoas, elas não têm um alinhamento político. Exato. E o que é mais forte, e aqui eu não tô falando num sentido assim de condescendência, não. Mas o Engels fala isso. A maior barba do marxismo. A maior parte do marxismo. A classe trabalhadora está muito distante do processo político. Porque é exaustivo. É muito exaustivo. Eu chego em casa fudido de trabalhar. Eu não quero ler 10 páginas de vazamento do Intercept. Eu quero ficar com a patroa, assistir uma sériezinha e dormir. Quero assistir minha lutinha de MMA e deitar. Eu lutinha de MMA e deitar, cara. Então, eu acho que às vezes é uma expectativa muito utópica também, muito cirandeira, do tipo, não, a gente vai fazer. Eu lembro até hoje, quando eu tava na faculdade, eu uma faculdade de burguês muito safado. Burguês safado, você sabe, é um pronome. Não, mas dentro dos graus da burguesia, você tem graus de safadeza também. Entendi. Facilmente o Amoedo poderia ter estudado. Caralho, agora você foi longe, meu irmão. Então a gente tá nesse patamar. E aí eu lembro que tinha um núcleo de um partido de esquerda que eu não vou citar, porque é um pouco infantil, né? Que organizou um sarau político. E aí a ideia era ter uma união com os trabalhadores e um processo de luta anticapitalista, que eu acho em si uma ideia muito boa, né? E aí a proposta deles era fazer uma leitura de poesias abstratas e uma colcha. O quê? Colcha. Onde cada um pudesse costurar um pedaço da sua história. E esse sarau foi posto exclusivamente de alunos desta faculdade extremamente rica. Mudando o mundo. E seu grupinho. Os trabalhadores daquela faculdade, eles esqueceram de convidar. Mas, com certeza, uma daquelas poesias mudou o mundo. E pra mim isso até hoje é uma representação de um núcleo da esquerda que tá mais preocupado com a aparência da construção do próprio mito pessoal de caramba, olha como eu sou engajado, olha como eu li, olha fulano de tal. Olha quantos livros eu li. Então veja só. Eu os uso pra alguma coisa? Não. Eu uso pra eu ficar me masturbando com meus colegas. Pra ficar disputando quem tem uma lista de livros maior. Então. Mas é distante, essa coisa. Tipo. E falta isso. E são coisas simples. O pior é que são coisas simples. É na simplicidade que estão essas coisas. E eu acho que o que pra mim demonstra muito, até dentro da análise política, um distanciamento que a gente tem da realidade brasileira, é que durante as eleições do ano passado as pessoas simplesmente ignoraram o papel do rádio. A gente ficou falando de rede social, a gente ficou falando da TV Globo, as pessoas ignoraram um dos principais pontos do bolsonarismo, que é o rádio. O rádio, ele cria, no mundo recente, essa volta reacionária.
E você pega Jovem Pan, você pega a Rádio Bandeirantes, você pega todos esses. São programas extremamente reacionários. Dialogando de uma maneira muito mais pessoal do que a televisão jamais poderia. Porque no rádio é aquela coisa, você tá ali, às vezes no carro, ou ouvindo no ônibus, ou ouvindo na sua casa, um cara discorrer 3 horas num programa sobre o mesmo assunto. Então o cara pega ali o triplex do Lula e fala 3 horas sobre aquilo. E fala também da vida pessoal dele. Você sente uma conexão. Sim. Você não sente uma conexão com o William Bonner. Você sabe sobre o William Bonner. Eu nunca seria o William Bonner. Entendeu? Uhum. Ele é um... Ele está acima de nós, né? Exato. Ele é de outra categoria. Agora, o cidadão ali, o locutor do rádio, pô, ele cumprimenta as donas de casa de manhã. Exatamente. A dona de casa que tá fazendo café da manhã pro seu marido ir trabalhar, ela fala, é meu amigo. Eu percebo isso, a minha avó, ela escutava um radialista aqui em Curitiba, o Ricardo Chabe, que ele também começava e cumprimentava as donas de casa, você que tá indo pro trabalho e tal, não sei o quê. E daí, passado um tempo, o Ricardo Chabe foi acusado de um crime e foi preso. A minha avó ficou indignada. Ela falou, não pode. Como? Não pode, é mentira, isso é mentira. Ela nunca tinha estado na presença do Ricardo Chabe na sua vida, mas ela tinha certeza absoluta que ele seria incapaz de cometer qualquer crime. O rádio ele tem esse poder sobre as pessoas. E assim, a gente obviamente não está falando sobre o rádio, né, como tema geral, mas eu acho que ele aponta muito claramente algumas questões que são ignoradas porque a gente não consegue olhar através, perpassar os nossos privilégios. A gente ainda está falando de um Brasil profundo, onde o rádio é sim uma fonte de entretenimento forte. Uhum. A gente ainda está falando de... Porra, e aí você junta isso ainda com a uberização. O cara fica ouvindo rádio o dia inteiro, fica ouvindo Jovem Pan o dia inteiro. É. Todo Uber que eu pego em São Paulo, o cara tá ouvindo Jovem Pan. É impressionante. O Emílio Zurita, ele é o porta-voz de tudo que há de errado. Pode crer. No Brasil. Pode crer. O Emílio Zurita nunca acertou na vida. É isso. E assim, e aí como é que isso funciona? Funciona com ele fazendo piada, funciona com ele atraindo as pessoas de outra maneira. É isso que... Se eu pudesse deixar só uma mensagem para os jovens, seria: use filtro solar. Se eu pudesse deixar 2 mensagens para os jovens, seria entender o papel do entretenimento. Eu até tenho aqui um pedaço de um artigo que eu escrevi há um tempo atrás, que o McLuhan estava errado em muitas coisas, né? Um teórico da comunicação, Marshall McLuhan, mas ele ali nos anos 60, ele anteviu que não haveria distinção entre educação e entretenimento. Aonde que ele escreveu isso, cara? Esse é pra fuder o cara, né? Pedir. Não. Desculpa. Com certeza não é nos meios de comunicação como extensões do homem. Mas deixa eu pegar aqui no meu arquivo original e não na minha anotação. Vamos lá. Olha, eu acredito, eu tenho quase certeza que foi na Galáxia de Gutenberg. Na Galáxia de Gutenberg. Então, todos esses sistemas de informação maravilhosos. E aí ele faz
ele faz uma brincadeira que foi muito bem traduzida para o português. Que na tradução eles brincam com essa ideia de aprendendo e apreendendo. Então essa ideia de capturar e essa ideia de ensinar, né? Uhum. Que é exatamente isso. E aí a gente entra em outro problema, que é o fechamento da bolha, assim. E aí eu vejo isso muito dentro do veganismo. Por exemplo, chega um jovem de 13 anos, ele fala: ai gente, eu parei de comer carne faz um mês, mas eu não consegui parar de comer chocolate, eu gosto muito de chocolate. E aí o que as pessoas fazem? As pessoas, elas falam: poxa, que legal, cara, continue comendo seu chocolate, eventualmente tente diminuir agora o chocolate. Seu chocolate, É isso que as pessoas fazem, Bárbara? Não é isso que as pessoas fazem, né, Bárbara? As pessoas falam: você é um lixo. A gente você conhece é uma merda humana. É isso. A gente conhece a internet, é isso que acontece. Uhum. E aí vira o duelo da virtuosidade. Sim. Que são aqueles debates que dentro do marxismo acontecem, por exemplo, com... Não, mas... Que corrente... Não, mas tal corrente não pode se misturar com essa corrente. Uhum. Não, mas eu não faço ato com gente dessa linha. Eu não... E assim, a gente precisava abrir um pouco mais, sabe? Abrir a bolha um pouco mais. Expandir, né? Porque você acha que o moleque que é escorraçado, porque tá comendo chocolate, você acha que vai acontecer o quê? Que ele, por um ímpeto da moral, ele vai, né? Ele vai se tomar de uma vontade triunfante e largar o chocolate, ou ele vai largar o veganismo? Sim. Vai voltar pra vida dele e falar: quer saber? Foda-se, só tem cuzão no veganismo. É isso. É isso. Porque eu já ouvi pessoas falarem com essas palavras que eu usei aqui. Uma pessoa que é vegana, possivelmente ela tá ouvindo aí, ela é ouvinte do Teologia de Boteco, e ela falou assim: Bárbara, porra, só tem cuzão. Ela continuou vegana porque ela entende a importância dessa corrente, dessa maneira de se comportar, né? Mais do que dessa corrente política, dessa maneira de se comportar. Mas ela falou: não faço questão de que as pessoas me chamem de vegano. Não. Porque, porra, sabe, me associar a esse tipo de gente, não quero. E ela é uma pessoa que prega, entre mil aspas, né? Prega o veganismo entre as pessoas da religião dela. Mas eu entendo perfeitamente esse processo, porque eu prefiro esse processo 1000 vezes, assim. Essa atribuição de uma responsabilidade constante sobre qualquer coisa, assim. Ou do tipo... como é que você foi num... sei lá, tipo, num barzinho tal, com teus amigos. Um exemplo bom. Na última eleição, eleição para presidente, Haddad e Bolsonaro, algumas pessoas vinham pra mim e falaram assim: Barba, eu sou anarquista, você acha que eu posso votar? Eu falei: caralho, cara, você percebe a falta de noção do que você tá falando? Você tá perguntando pra mim se você, que se auto-intitula anarquista, pode ou não votar? Como se eu fosse algum tipo de autoridade diante do anarquismo? Ou coisa semelhante? Essa é uma pessoa que eu entendo que ela tá, às vezes, começando a pensar o anarquismo, começando a estudar isso, e tem lá suas dúvidas e vem perguntar pra mim, não que eu seja referência de porra nenhuma no mundo. E as outras pessoas, quando alguém falava que votou pro deputado tal, não sei, outros anarquistas falando: bom, por que você não rasga a tua carteirinha de anarquista ou coisa semelhante? Que é uma coisa que vive sacaneando no Twitter, é tipo: passa pra cá. A Florência esses dias falou que ia votar nisso aqui, eu falei: passa pra cá tua carteirinha de anarquista. Que isso? Não, porra! É isso mesmo, pessoas que olham de fora esse debate e falam: caramba, é assim que é o rolê de vocês? Mas é isso, a gente precisa ter visão pragmática dessa questão mesmo. O Orlando fala muito bem sobre essa relação da Umbanda com o veganismo.
E assim, dentro da minha crença pessoal, eu não mataria o animal. Eu acredito que isso seja uma pauta minimamente importante pro veganismo no momento? Não. Eu acredito que é uma pauta que ela só serve para racismo estrutural? Sim. Uhum. Então, assim, reforçando. Porque a gente já entra numa coisa meio Kant. Olha aí. Agora a gente vai discutir Kant com mais profundidade que o Olavo de Carvalho já fez em toda a vida dele. Vai ser só uma frase. O que não chega a ser um desafio. Não é um desafio. Vai ser só um parágrafo e que eu li no livro do Luc Ferry. Pensei que você ia falar. Ele analisa Kant. Eu li na parte de trás da caixa de sucrilhos. Exatamente, é um livro do Luc Ferry que ele analisa Kant. Porque a gente tem que ser sincero sobre as referências teóricas. Né? Eu não vou ficar perdendo tempo também. Né? Se o livro tem mais de 100 páginas, eu não leio. Mas Kant tinha uma ideia da moral, de que era uma moral absoluta, né? Então você tem a anedota de que você está escondendo uma família judia. Não é uma anedota de Kant, na verdade, né? Porque Kant não estava, mas você está escondendo uma família judia. Vem um oficial da SS e pergunta para você se você está escondendo uma família judia. Você pode mentir e proteger essa família. Se você mente nesse caso, é errado? E aí Kant vai dizer que sim, que mentir é errado. De qualquer maneira, sem exceções. Porque, universalmente, se todas as pessoas mentissem, se todas as pessoas tomassem decisões baseadas na mentira, a sociedade entraria em colapso, e aí, para isso, essa era a definição de moralidade dele. Imperativo categórico. Imperativo categórico. E é isso que a gente está fazendo hoje em dia. A cultura do cancelamento é basicamente isso. Eu vejo... Você acompanha assim, esse tipo de cancelamento na internet, Bárbara? Ou é uma coisa que foge? Pra mim, geralmente se dá, né, já que a gente tá falando de Kant, nas categorias da zoeira, né? Quando alguém fala, porra, o cara lá de Londrina, lá pediu pra eu levar um negócio, mas porra, é longe pra caralho. Eu falo, tem que cancelar Londrina, porra. Sabe? Nesse sentido. Esse é um bom cancelamento. Não. Mas o cancelamento é uma prática do jovem na internet. Um abraço pra galera de Londrina aí, ouvintes de Londrina, amo vocês. Um abraço pra Londrina. Não tem que cancelar nada, não. No começo do ano passei por Londrina, uma cidade muito bonita. Mas a cultura do cancelamento é exatamente essa ideia de você pegar um artista, você pegar uma figura pública que cometeu algum tipo de atitude X ou Y, e aí você fazer um cancelamento. Que é um eufemismo para um linchamento virtual, assim, da pessoa. É o linchamento. É o linchamento da esquerda. É isso. E é essa ideia. Essa ideia de uma moral absoluta. Só que a gente aplica isso para outras coisas. E aí o que eu vejo? Eu acompanho muito fórum de extrema-direita. Muito. Participo de muitos fóruns da extrema-direita. Participo de muitos grupos e fóruns em geral para pesquisa. E uma coisa que é muito surpreendente nesses grupos é que você vê um monte de jovens se sentindo aceitos ali. Porque o moleque às vezes fez uma piada que foi interpretada, uma piada que era uma piada merda, assim, que era uma piada idiota e que era. E aí, ao invés de alguém chegar e falar com ele, olha, essa piada é idiota por causa disso, mas vem aqui, vem ver como é que é. As pessoas foram lá e escorraçaram ele. E aí ele foi para um lugar onde ser idiota é a norma, onde ser idiota é aceito. Uhum. Exato. E é aquela questão da solidão interativa da internet. A gente sempre vai buscar o lugar onde a gente se sente aceito, onde a gente se sente acolhido. Sim. Se tudo que eu faço em determinado ambiente eu preciso ficar pisando em ovos por causa de X ou Y,
muita gente vai sair desse ambiente. Sim. E não é que a gente não pode apontar, a gente deve apontar as coisas erradas. Mas é que eu acho que falta um processo de acolhida maior. Eu acompanho muitas brigas do lulismo contra o cirismo. Uhum. São minhas brigas favoritas, assim, porque elas não... Elas têm propósitos muito pueris. Principalmente porque um tá preso e o outro não é candidato a nada. O que eu acho que torna a briga muito mais... Desnecessária, no mínimo. Muito mais desnecessária. Mas é isso, assim. Então você é da turma do Ciro, você é da turma do Lula, você não vai se juntar comigo. Mesmo que seja pra gente fazer um ato... que é benéfico a todos nós que defendemos uma causa progressista, assim, tipo, mesmo que seja um ato de repúdio a uma queimada. Não vou juntar com você porque você... Isso é bobo. Se tem uma coisa que a gente tem que parabenizar o movimento não espontâneo das marchas do MBL, foi essa capacidade de juntar todas as facetas da direita num local só. Sim. Grupos que historicamente seriam antagônicos estavam abraçados. O principal candidato dos conservadores é um ex-ator pornô. Ator pornô. E que hoje, inclusive, maravilhosamente deu um depoimento maravilhoso. E deu uma sacaneada no Eduardo Bolsonaro que foi linda, né? E mostrou aquele print do tweet do... Pois é, eu achei que aquilo era montagem e não é. Meu irmão! Como você falou no começo, quem é o roteirista do Brasil desse ano? É isso, mas e é a cultura do choque, né? Uhum. Tem um princípio bem inicial, assim, dentro da teoria da comunicação, que é que para você ter uma mensagem que ela se destaque, essa mensagem ela precisa apresentar determinado grau de ruído. Então, por que fóruns como o 4chan eles caem sempre para um extremo? Não só pelo anonimato, mas pela maneira que você horizontaliza aquela informação. Para você ter relevância no conteúdo que você está postando, você tem que trazer ruído. Sim. E o ruído mais fácil de fazer é o choque, o grotesco. Sim. É o ruído mais fácil, né? Então, ao longo do tempo, isso vai escalonando. Aí você tem outro processo também, que é o que acontece com os incels, né? Aquele turma que se diz são celibatários involuntários. Sim. Que é um grupo extremamente misógino. Que é que, na verdade, quem criou esse grupo foi uma mulher. Foi uma mulher que ela criou esse grupo para ajudar pessoas que tinham problemas que nunca tinham tido um relacionamento afetivo, assim. Você tá ou porque tinha um problema com a minha cara aqui. É verdade. Você tá inventando essa história agora, né? Não pode. Eu juro pra você. É maravilhosa essa história. Ela criou esse grupo para pessoas que tinham transtornos afetivos, então que não conseguiam sair, uma timidez extrema, pessoas que tinham algum tipo de deficiência física que impossibilitava ou que acabava repelindo as pessoas, e ela criou nesse intuito de ajudar essas pessoas que nunca tinham tido relacionamentos. Você tá bonito. Sacanagem com a minha cara, meu irmão. Eu juro pra você. E aí esse grupo foi descoberto por pessoas que odiavam simplesmente pessoas que não tinham relacionamentos simplesmente porque elas tinham personalidades horríveis, né? E aí o que acontece? Aí é um processo mágico. É o meu processo favorito de acompanhar em grupos. As pessoas que estão no meio, as pessoas que estão de boas, elas começam a sentir repulsa do grupo.
eu não quero ficar com esses caras aqui que ficam falando que todas as mulheres são um demônio e que tem um complô pra ficar com ele. E aí eu vou embora. Eu não quero fazer esse enfrentamento. Eu só vou embora. As pessoas que entram nesse grupo, às vezes até mesmo com essa mentalidade bem distorcida, e que pelos caminhos da vida, de alguma maneira, elas acabam mudando de ideia, elas também vão embora, porque elas percebem que aquele grupo é tóxico. Sim. Ao longo do tempo, o que vai ficando é o lixo do lixo. Vai decantando todo o lixo ali no fundo. O chorume vai curtindo. E aí, quem vai entrando vai sendo contaminado. Então você tem essa radicalização ao longo do tempo. Uhum. E ainda se discute como que poderia evitar isso. Uma discussão que ela ainda é muito em aberta. Eu sempre acreditei que... E aí você, como um anarquista, vai discordar de mim, acredito? Que é a necessidade de moderação. Sempre, né? Porque inicialmente, por exemplo, nesse grupo, se ela tivesse a capacidade de moderadora de banir esses caras e banir esse chorume, isso não teria acontecido. E é isso que a gente está vendo com a política brasileira. Por incrível que pareça. Porque tirando algumas pessoas muito corajosas, e eu digo uma coragem até de vida, porque você pensar, por exemplo, o Freixo, no Rio de Janeiro, ele é um cara, mesmo discordando de algumas políticas públicas dele, ele é um cara bastante corajoso. Sim, bater. Isso é uma coisa que a gente não pode negar. Entendeu? Tipo, literalmente, a qualquer das momento... milícias, meu irmão. Literalmente, a qualquer momento, ele pode ser baleado. Sim. Então, assim, tipo, você tem esse grupo de pessoas que tem muita coragem, e você tem o chorume do chorume, né? E aí que entra Alexandre Frota, Joyce Halseman, que são as pessoas que estão expressando esse papel. As pessoas que querem entrar nesse processo, nesse universo extremamente tóxico e radicalizado. Uhum. O que não é muito esperançoso a curto prazo. Não mesmo. Mas é importante a gente entender que isso está acontecendo. E não elegeu o Luciano Huck em 2022. Cara, tô assustado com tudo isso que vocês falam. A gente começou sacaneando com o Bolsolion e olha onde a gente tá, cara. Agora que eu faço a pergunta cabal para você, ouvinte do Teologia de Boteco, você agora talvez esteja na sua casa, jogando um jogo no seu celular enquanto escuta um podcast. Fazendo seus exercícios. No ônibus, fazendo o Seven. Você já viu esse aplicativo que você faz exercícios no celular? Já fiz. O treinador falou pra não usar. Não usar. Pô, não usa. Eu tenho usado. Não, é que você não faz boxe, talvez. Então vamos parar. Você tá aí, às vezes, no banheiro. Não? Muita gente gosta de escutar um podcastinho no banheiro ou de manhã, acordando. Sim. E eu quero que você pare por um momento e me responda a seguinte pergunta. Em 2022, um segundo turno que tenha Tabata Amaral e Luciano Huck, em quem você vota? Porque, sinceramente, essa é a minha perspectiva de futuro, assim, pelo trabalho de base que a gente está construindo. Sim. Caralho, mano. Tô um pouco... E sendo mordidos pelo próprio messianismo. Sim. Por quê? E aí as pessoas podem me matar com o que eu vou falar agora. Mas a esquerda é quem criou a Tabata Amaral como essa figura salvadora. Os Lehman foram lá e fizeram, né? Ela estudou nesses grupos de think tank deles, Mas quem transformou ela nova política, olha, ela mete o pau no ministro da Educação, olha, ela vai lá e papapá, foi a esquerda. A esquerda estava tão carente de alguém que foi lá e... vem cá. Pode ser você mesma. Pode ser você mesmo. E aí, agora, muito provavelmente, ela vai pro PSDB. Existe PSDB ainda?
É que aqui Só em São Paulo, né? É, só em São Paulo. São Paulo. Inclusive, estima as melhoras ao Bruno Covas. Pois é, que tenso, né, cara? Tenso pra caralho. Isso é meio tenso mesmo. Mais tenso ainda são esses políticos do baixo clero paulistano que estão abutrizando. Assim como as hienas ao redor do Bom Solar. As hienas, ali. Porque ele era o vice, né, já. Então tem toda essa questão política, esse jogo político. Mas o PSDB continua aí e talvez a Tabata Amaral seja a nova cara do PSDB. E faz sentido ela ser. Frota vice. Frota vice. Então, cara, pelo amor de Deus, aí você tem Davi Miranda tirando foto com Frota. E as pessoas falando assim, Frota, agora sim. Pô, Frota, agora você é da hora. Não. Porque não aprendem nada. Como diz um grande amigo meu, o PT e o petismo, e eu estenderia isso a grande parte da esquerda, é imune ao aprendizado. Eu não sei se eu posso falar. Eu acho que eu posso falar isso com mais propriedade, porque eu vou fazer alguma revelação bombástica de que eu sou uma pessoa petista. Olha aí. Eu gosto, assim. Você gosta do... Você dá bom dia pro presidente Lula todas as manhãs aqui em Curitiba? Não, né? Cara, eu devo dizer que já cogitei participar do Lollapalooza, que foi o festival, né? Caralho, cara. De músicos. Teve um casal de amigas minhas que vieram aqui pra Curitiba e daí elas falaram assim, não, chegando em Curitiba a gente quer ver as principais atrações, a gente quer ir no Jardim Botânico, ir lá ver o Lula e tal. Eu falei, caramba, o Lula preso é uma atração turística de Curitiba, cara. Cara, eu acho que assim, quando você abre lá o Lonely Planet, né, aquele guia de viagens de Curitiba, sei lá, principais pontos, o Lula preso e fascismo. Sabe, o Airbnb próximo da Polícia Federal. Você pode acordar todas as manhãs com um bom dia, presidente Lula. Você pode ir numa célula neofascista. Fugindo só um pouco do tópico. Qual o tópico, né? Que a gente já passou por tanto. Qual o tópico? Então. Não, mas é que esse vai fugir bastante, porque a gente tá falando tanto do estado do Paraná. E durante a faculdade eu me formei em cinema, né? Tem um filme do Alain Resnais chamado Ano Passado em Marimbá. É um filme lindo, inclusive o Melancolia do Lars von Trier, ele pega muitas imagens desse filme. Que legal. Experimental. E meu sonho durante a faculdade era fazer Ano Passado em Maringá. Caralho. Que era a refilmagem exata desse filme, só que era em Maringá, então era tudo uma merda. Com respeito às pessoas de Maringá. Mas é que a minha experiência em Maringá não. Eu queria dizer que. Positiva. Aonde que tá o link do Catarse pra eu clicar? Eu só quero saber isso, mais nada. Eu quero que meu nome conste no final como apoiador Cristiano Machado. Apoiador. Então. Tem essa rivalidade, mas nem é o estado que a gente menos gosta, né, no Rio Grande do Sul. É só o segundo estado. Você tem um problema com o Rio Grande do Sul, hein? Mas eu posso, né? Claro. Essa é a beleza. Eu faço parte do compêndio de 2 núcleos que podem fazer piada de si mesmo e mais ninguém pode. Que é o gaúcho e o judeu. Intersecção, né? Monopolizando. Pode fazer piada de si mesmo. Não sei o que um judeu poderia. Que o gaúcho comemora a guerra que perdeu. Isso aí vai dar uma treta, mano. Mas eu posso. É mais um dos motivos. Agora a gente vai ser uma foto. É mais um dos motivos pelos quais eu me sinto muito bem acolhido em São Paulo. Pela habilidade de comemorar guerras nas quais foi derrotado. Caralho, mano.
Cara. Então. Mas quando a gente olha para esse passado bélico brasileiro, a gente vê também o passado bélico de todas as nações, a gente vê essas construções que hoje elas se manifestam de outra maneira na política, mas sempre existiram, da criação de heróis. Então eu lembro na escola de ter que fazer trabalho ali de Flores da Cunha, Giuseppe Garibaldi. Inclusive uma trivia, tinha que fazer um trabalho sobre heróis gaúchos, e eu fiz sobre o Educá, o grande cantor Educá, do grupo De Fala. Pode crer. E aí obviamente não foi aceito, e eu tive que fazer sobre algum velho de bombacha e bigode. Mas, alguns anos depois, eu mandei isso pro Educá no Instagram, por algum motivo. Aí falou, pô, que da hora, vamos numa festa. Caralho, rolesaleatórios.com invadindo aqui agora. Isso. E aí o resto é só pro Teologia de Boteco Premium, maiores de 18. Quem diria, cara? Mas o que é bom, né? Porque o gaúcho é né? Porque ele não pode ver que existe outro gaúcho no mesmo espaço que ele precisa necessariamente. Se tiver dois gaúchos, se tem dois gaúchos, tem um CTG. Com certeza. Se tem dois gaúchos, basta pra ter um CTG. Basta. É dois gaúchos e uma gaita. Exato. É tudo que você precisa. Cara, já acho que caminhando pro final, que a gente já tá 1h40 conversando. Eita. Vamos bater o vira-casaca, assim. Vamos bater o... Bateu aquele... Xadrez verbal não. Só se a gente passar no xadrez verbal não dá. E nem MDM, que são, né? Não, querem entrar por Guinness, né? E aqueles episódios do Revolu Show que eles começam a falar de maoísmo, eles também não conseguiram bater. Nunca termina, é pior do que ler Proust, né? Você começa e fala, eu sei que eu comecei em algum momento do tempo, mas agora eu já saí do tempo e eu continuo aqui. Então, é impressionante, assim. Inclusive, teve um momento ali que eu falei, eu acho que agora eu sou maoísta, porque o maoísmo é tudo que existe no meu passado, no meu presente e no meu futuro. Não lembro que eu era existe o maoísmo. Eu não lembro que eu era antes de entrar neste túnel do maoísmo. O maoísmo é desde antes do tempo e será até o final da eternidade. Mas, segundo alguns ali, um beijo pra todos do Revolution. Não, um beijo. Eu não conheço nenhum, mas um beijo pra todos. Talvez eles vão te chamar depois dessa, vão te chamar pra um episódio. Né? Por que você odeia o maoísmo? Não, um episódio de 12 horas. Eu acho legal o maoísmo. Pior nisso. Seguindo pro final, então, cara, vou te pedir pra você, porque, cara, a gente falou de tanta coisa, eu não sei nem como concluir isso, cara. Uma canção? Um ping-pong? Uma canção tradicional gaúcha, por favor. Não, sacanagem. Amigo punk, escute este meu desabafo. A esta altura da manhã. Eu queria concluir com um chamado à ação. É a mensagem, né? Façam um trabalho de base, gente, porque sem adocicar a mensagem, a gente tá perdendo a batalha da internet. É doido que a esquerda ainda não aprendeu a usar a internet. Inclusive, hoje tinha uma hashtag contra o Lula, por exemplo, metendo pau no Lula pra tirar foco da família Bolsonaro. E você entrava na hashtag, inclusive eu tenho um perfil do Twitter que eu sigo apenas à direita, pra pegar outra bolha. Um perfil que não tem nada e é só seguindo esses caras. Mesmo nesse perfil, você clicava na hashtag e você via apenas pessoas da esquerda defendendo o Lula e replicando essa hashtag. O que é a coisa mais estúpida que eu consigo imaginar alguém fazendo. E que não é a primeira vez. E que não é a primeira vez que alguém fala isso. Não. E que a gente continua sem aprender a usar a internet, cara.
E sabe o que é o pior, Barba? Se a internet fosse uma pulseira de macramê, a gente estaria dominando perfeitamente. Às vezes o que falta é que a internet seja feita de macramê. A tecnologia que é equivocada. Às vezes o que falta é, ao invés de redes sociais, nós temos saraus sociais. De poesia concretista. De poesia concretista. Inclusive, beijo Décio Pignatari, beijo Irmãos Campos, beijo Paulo Leminski, que não era exatamente concretista, mas... Isso, eu falei. Tem uma fasezinha que margeia ali, né? Mas, Você não fala, beijo pra todo mundo, você não né? fala mal de Paulo Leminski aqui no Teologia de Boteco, irmão. Não, eu até tenho amigos que Paulo Leminski. O curitibano, ele é assim, ele tem que se apegar ao pouco de bom que ele tem. Então. Mas que já é muito bom, né? Porra, né? Mas é a única coisa. Paulo Leminski. Pô, tinha uma coisa que eu queria falar e eu não falei. Pois não, é agora o momento. A gente tava falando de nostalgia, né? Um pouco também, né? Porque é um governo nostálgico. A gente poderia aqui até discorrer como Stranger Things marca... A Stranger Things e o reboot de Star Wars marca a ascensão do bolsonarismo. Anota isso que, porra. Por favor, cara. Porque é esse retorno à nostalgia e tal. Mas esses dias eu estava lendo Raízes do Brasil, e o Sérgio Buarque, ele diz ali que no começo do século passado, né? Ele diz aí sobre essa tendência de olhar para o passado e buscar esses governos do passado e essas coisas anteriores como se fosse a solução. Porque, na verdade, por alguns motivos. Ou porque simplesmente a tua vida era melhor naquele momento. Porque se eu parar para pensar, o governo Fernando Henrique Cardoso é o melhor ano da minha vida. Porque eu tinha de 0 a 8 anos. E é o melhor momento. Você nunca se preocupou menos do que naquele momento da sua vida. Então, assim, se eu for partir dessa no episódio que eu gravei sobre Vaporwave, a gente comentou bastante isso, né? Como que essa nostalgia de um momento, sabe aquela brincadeira, saudades dos tempos que eu não vivi? É isso, é tipo... Neymar, né? Saudades do que a gente ainda não teve. Exato. É saudade daquele momento que eu não vivi, mas puta merda, era tão legal, mas era legal porque ele é nessa construção desse storytelling que você falou. O que eu tenho saudades é de um storytelling que foi criado por alguém pra me convencer que aquele momento era melhor do que o atual. Nesse sentido, então, eu preciso acabar com o atual rápido pra que retorne aquele momento. E é uma retroalimentação bizarra, né? Baseada no nada, baseada numa história contada, baseada em mitos, baseada em fake news e por aí vai, né? Voltando um pouco ao tópico do futebol, desculpa, ouvintes, mas muita gente diz que o futebol antigo que era bom, né? A Copa de 82, a Copa de 86, a Copa de 90. E assim, o futebol antes de 1992, porque se eu não me engano é em 92 que institui a regra que você não pode recuar a bola pro goleiro, né? Não vou sair... Ok. Eu sei que tem um jogo, Irlanda e não sei quem, que 60 minutos do jogo a bola estava na mão do goleiro. Mas quando você vai assistir na televisão, ou quando você lembra da Copa do Mundo, você só vai lembrar dos bons momentos. Sim. Só vai lembrar do momento do gol. Do mas era muito chato. Era insuportável. Se o mesmo cara que fica falando, nossa, era muito bom, né, o futebol dos anos 90, pegasse um jogo dos anos 90 inteiro pra assistir, morre. Porque é isso, né? A gente guarda as coisas que são marcantes do passado. Quer ver, cara, um exemplo bom? Eu passei 4 anos da minha vida morando no Japão. Não sei se eu já comentei contigo. Olha só. E assim, a gente trabalhava de entre 10, 12, 14 horas por dia. Às vezes um pouco mais.
Quando eu lembro do Japão, eu me lembro dos bons momentos. Eu me lembro dos restaurantes que eu ia comer. Eu me lembro de passear de bicicleta com a minha família no final de semana. Eu me lembro de conhecer lugares legais, lugares completamente diferentes que eu nunca conheceria aqui no Brasil. Eu me lembro de levar minha filha no castelo de um samurai que foi todo construído. Ele tem 4 andares e não tem nenhum prego. Ele é todo encaixado. Porra, e é genial. Você entra naquele lugar e fala, caralho, isso aqui tem, sei lá, quantos anos. Daí tem as armaduras do cara lá. E daí tem todas as, né, tipo uma árvore genealógica. Uma árvore genealógica não, uma linha temporal com todos os donos. E os primeiros é assim, uma imagem de um cara montado num tigre. O segundo é um cara montado num dragão e tal. E os últimos já eram senhores idosos de terno e gravata e tudo mais. E puta... Só que isso eu fiz uma vez em 4 anos. Eu fui uma vez nesse lugar em 4 anos. Os restaurantes que eu ia comer, eu ia, sei lá, no final de semana. Então eu passava 6 dias trabalhando e no final de semana eu ia lá. Só que eu sempre lembro da comida, lembro da casa do samurai, lembro. E isso, sempre que bate essa realidade, eu falo, caramba, é isso, cara. Essas pessoas estão com saudade, sabe? Desses momentos esparsos. E eu aposto que se você se juntasse numa bolha de outros brasileiros que foram trabalhar no Japão e voltaram, e vocês fechassem nessa bolha, eventualmente vocês chegariam à conclusão de que vocês tinham que voltar pro Japão. Sim. De tão maravilhoso. Porque vocês iam ficar se retroalimentando de Cara, tipo de... eu tenho boa parte da família da minha esposa aqui, esteve no Japão, e sempre que tem reunião aqui, eu me sinto constrangido. Sabe o cuzão do rolê? Sou eu. Quando as pessoas começam a falar, porra, porque a comida... Eles começam a conversar em japonês entre eles. Eu falo, gente, vocês não falam japonês, cara. Vocês estão falando tudo errado. Vocês não sabem falar japonês. Vocês falam japonês muito mal. Eles começam a falar da comida e falam, mano, mas a comida japonesa hoje, 2019, a gente compra no mercado municipal e dá pra fazer aqui. Ah, não, mas o lugar lá, né? Falam, beleza, o lugar não tem como trazer pra cá, mas eu fui, né, na casa uma vez em 4 anos, eu fui pra Tóquio uma vez em 4 anos. Então, será que o custo-benefício, passar 4 anos trabalhando 14 horas por dia pra isso? Só que é uma sensação muito bizarra, né? É isso. E assim, eu me sinto cuzão do rolê, falando, porra, eu vou jogar um balde de água fria nas pessoas, assim. Então. Porque às vezes é necessário isso também, né? Imagina que horrível se a gente guardasse apenas as más lembranças, né? Complicado. Seria suportável a vida. Mas eu preciso perguntar, Bárbara, é impossível não perguntar. Quando no Japão você trabalhava com a caça de baleias? Uma revelação aqui pra todos que, sobretudo pros amigos veganos que estão ouvindo, eu tenho medo de perder muita audiência, mas não cheguei nem perto do litoral. Eu gosto muito. South Park é um desenho muito equivocado, né? Mas eles têm um momento que pra mim é muito genial. É um episódio sobre a caça japonesa das baleias. E no final do episódio, assim, eles confrontam os japoneses e falam: por que vocês não podem ser normais e matarem vacas, galinhas e porcos? É isso, cara. Mas deixando bem claro que eu não defendo nenhum desses. Nenhuma dessas mortes. E a baleação é ainda mais complicada aí. Quer deixar algum recado final? Me sigam nas redes sociais, alguma coisa assim? Me sigam nas redes sociais, @GugaOShow ou Gugão Show. Apoiem projetos como o do Barba. Então vá no... Apoia-se, né? O seu? Apoia-se e PicPay. Apoia-se ou PicPay? PicPay também, @Teologia de Boteco no PicPay. Procure lá, Teologia de Boteco no seu aplicativo do PicPay e você escolhe lá a opção. Por favor, faça uma doação. Caraca, você tá fazendo jabá pra mim no meu podcast? Claro.
É isso. Você ouviu até aqui. E não vai... Você já pôs a mão na maçaneta, não vai girar? Girou a maçaneta, não vai abrir a porta, abriu, não vai entrar? Então, contribua, né? Eu acho que isso é muito importante também. Contribua com os produtores de conteúdo. Porque a gente passou aqui quase 2 horas falando que falta a produção de conteúdo, né? As pessoas precisam viver também, né? Apoie os produtores de conteúdo. Vai ver o vídeo no YouTube do cara, do progressista aí, tira o adblock, assiste lá o anúncio, clica no anúncio, faz a pessoa receber um pouco. Eu tô fazendo esse jabá e eu nem tenho assim, nenhuma produção que eu possa ganhar dinheiro, então completamente sem interesse, mas e de interesse próprio para esses caras continuarem produzindo, né? Apoie o seu produtor de conteúdo local para que ele não tenha que ficar dependendo. Tem um pôster muito bom da fase marginal, que é: apoie o artista, não deixe ele virar professor. É isso, cara. E é com essa a gente termina o programa aí que eu me despeço. Atenção, isso aqui não é um assalto. Vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária. Nós estamos expropriando uma instituição bancária, que é um dos suportes dessa ditadura cruel e sanguinária. E aí, você que escutou o programa até o final, gostou do conteúdo? Bom, se você gostou, considere a possibilidade de colaborar financeiramente com a manutenção desse programa acessando ao apoia.se/Teologia de Boteco. apoia.se/Teologia de Boteco. E verifique as possibilidades. Valeu!